Olá, queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui para o nosso momento de fé, nessas vésperas do tempo da Quaresma. Esse é o convite que eu faço para todos vocês, para que possam viver santamente esse tempo que se aproxima, o tempo da Quaresma, tá bom? Preparem-se bem. Nós temos pessoas como o Instituto Hesed, como o Frei Gils, que estão com os rosários da madrugada, outros padres como o padre José Eduardo e outros padres aí nas mídias sociais que vão fazer retiros de quaresmais, 40 dias de reflexão, de oração. Importante é viver intensamente a Quaresma. Tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de silêncio, de oração, de caridade, tempo de olhar para a vida sobre o prisma da fé, tá bom? Então todos são convidados a viver muito santamente esse tempo quaresmal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos hoje, então, refletir um pouco com a palavra de Deus, rezar com a palavra, gente. Rezar com a palavra é rezar com Cristo. O Cristo no nosso quarto, o Cristo na nossa casa, ou até mesmo no nosso carro. Melhor quando a gente tem um tempo para poder abrir a Bíblia, Olha quando está riscado, Risque, fale, converse, ore, sublinhe, medite a palavra de Deus, tá bom? Aqui é o encontro com Cristo, Cristo Palavra. É o encontro com Cristo que se manifesta e fala por nós no seu Espírito a cada um de nós. O Evangelho de hoje está em Marcos 8, do versículo 10 ao versículo 13, tá bom? É uma pequena perícope da palavra de Deus, uma passagenzinha pequena, tá bom? Diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Depois eu explico. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova. Pediam-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E, deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Vamos repassar aqui, então, esta palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Então, ele está no Mar da Galileia, no barco, tá bom? Dalmanuta é uma cidadezinha a oeste do Mar da Galileia, então já é a Terra Santa também, volta ali, perto de Magdala, daquelas regiões ali, tá bom? Então está na Terra Santa, e por isso que os fariseus vieram até ele, Aí sim, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus para pô-lo à prova, e pediam-lhe um sinal do céu. Ora, o que mais eles queriam? Jesus tinha realizado prodígios, milagres, curas, certo? Então, quer dizer, esses homens, na verdade, eles não tinham fé. Eles queriam um sinal. Que sinal? Mais um sinal? Jesus disse: nenhum sinal será dado. Para aqueles que não têm fé, nenhum sinal será dado. Nada é necessário para aqueles que não acreditam. Então, na verdade, essas pessoas estavam indo contra Jesus. Não estava ali naquele espírito de adesão, de confiança, de acreditar, de ver os sinais e crer, de seguir, de se tornar discípulo, mas de tentar, sabe como o inimigo faz? Para tentar pegar-lhe alguma prova, alguma coisa, alguma palavra que ele pudesse falar, jogar ele contra o povo. Essa era a expectativa desses fariseus, entendeu? Claro que não eram todos, nunca podemos
generalizar, mas uma boa parte deles, né? Por onde Jesus passava, ele tinha dificuldades em várias realidades, seja na questão do puro e impuro, qualquer realidade que seja, esses homens. Por quê? Porque Jesus estava incomodando, certo? Estava incomodando aquelas pessoas, aquela religiosidade hipócrita deles, feita de aparências e nada mais. E aí que para nós chama atenção, né, na nossa vida. Qual é a religiosidade que eu tenho vivido? Nós estamos às vésperas da Quaresma. Realmente a gente precisa olhar para dentro de nós. Como é que tem sido a minha fé, minha vivência do Evangelho, do que Jesus ensinou, das coisas do alto, das coisas de Deus? Como eu tenho vivido tudo isso? Essa reflexão, para que a gente não caia numa religiosidade hipócrita, para que a gente não caia numa religiosidade feita de aparências, de status, né? Não. Deus quer experiência concreta de amor com Ele, de encontro com Cristo. A coisa mais importante da nossa vida é a nossa vida de oração, de fé, vivida de caridade, de amor a Deus e ao próximo. Certo? Bom, então queriam colocar Jesus à prova. Pediam um sinal do céu e Jesus deu um suspiro profundo, ou seja, Jesus ali se incomoda com aquela situação. Se angustia ver aquelas pessoas que não tinham fé, que não queriam se tornar discípulo, que não queriam segui-lo, né? Mesmo vendo tantas coisas que ele estava realizando. Em verdade vos digo, disse Jesus, essa geração pede um sinal, nenhum sinal será dado. Nenhum sinal será dado. Para aquele que não tem fé não adianta. O próprio Jesus disse, né, veio dizer depois, mas mesmo que algum morto ressuscitasse, mesmo assim não acreditariam. Certo? Quando ele conta aquela parábola do rico opulão, o rico que esbanjeava de banquete em banquete, e o pobre que estava à porta do rico. Morre o rico, morre o pobre, né? E aí daquela conversa entre o rico sofrendo no fogo do inferno, com Abraão no céu junto com Lázaro. Mas mande alguém, diz o rico, né, avisar lá em casa para que meus irmãos não venham parar nesse lugar. E Abraão disse, mas mesmo que alguém ressuscite, seus irmãos não acreditarão. Né? E o que aconteceu depois? Isso é uma parábola, mas depois aconteceu isso de fato. Jesus ressuscita Lázaro no sepulcro, 4 dias. Ressuscita, ele sai 4 dias com a mortalha ainda. Acreditaram? Não. Quiseram matar Jesus por ter ressuscitado Lázaro. E quiseram matar Lázaro também, porque muitos estavam se convertendo. Isso é coração duro, queridos irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. A fé viva, a fé atuante. Não deixe-se levar pelas coisas deste mundo, que esfria a nossa fé. Reze, dobre o joelho, faça o seu jejum, viva a sua quaresma. E deixe que Deus guie sua vida. E deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos fazer a nossa oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio, Senhor. Eu não preciso de sinais, a não ser a minha fé. Eu não preciso, Senhor, de nenhum sinal. Eu já creio, porque eu creio, eu vivo a minha fé. Isso me basta, Senhor. Obrigado, Jesus, porque sendo tão pequeno e tão miserável, Tu me dá tantas graças. E a única coisa que eu preciso é viver a minha fé. Já sou rico, já tenho tudo, Senhor. Nada mais preciso. Se eu tenho a Ti, Senhor, eu tenho tudo. Obrigado, Senhor, pelo maior tesouro da minha vida.
a minha fé e pela minha fé o meu amor a Ti. E amando a Ti, o meu amor aos irmãos. Quanto a mim, sou um pobre, pequeno, tão frágil e pecador. Mas basta a Tua graça. Confio na Tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus te abençoe também, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. E uma boa e santa quaresma. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.